Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Eu quero falar com vocês sobre um tema interessante que essa semana teve um alvoroço na Igreja Adventista do Sétimo Dia entre os youtubers falsos e mentirosos, esses pastores canalhas, que são os pastores adventistas do Sétimo Dia, esses youtubers, apresentando que o pastor Rodrigo Mocelin apresentou uma grande mentira sobre a Igreja Adventista ser uma seita, ser uma grande heresia entre as igrejas no Brasil. E eles mentiram na cara dura. Aliás, eu fico pensando, como é que uma igreja pode dizer que é remanescente, que guarda todos os mandamentos de Deus, se eles mentem de forma descarada na sua cara? Se eles mentem de forma cuspida na sua cara? É isso que eles fazem. Esse é o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses pastores mentirosos, canalhas, que trazem evangelhos de demônios para vocês. E mentem na sua cara. Não adianta nem você mostrar um vídeo direto de dentro da igreja. Não adianta. Eles simplesmente não aguentam. Eles precisam mentir na sua cara. Para piorar a situação, esses pastores mentirosos, eu vou colocar aqui a capa dos vídeos deles, do desespero, bateu um desespero em todos eles. Leandro Quadros, o Cecílio, o Michelson Borges, todos eles entraram em desespero, porque o Mocelin falou uma grande verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. É uma seita que força os membros a aceitarem Ellen White como sendo o espírito da profecia, a manifestação do espírito da profecia na sua vida e na igreja. É isso que eles fizeram. Entraram em desespero. Nossa, o Rodrigo Mocelin falou um absurdo, falou uma mentira. Não é verdade? Muito bem. Muito bem. São mentirosos. São mentirosos, são canalhas. É isso que eles são. Então vamos lá. Todos eles reclamando do Mocelin, falando que não, a Igreja Adventista não é isso. Não, a igreja não, a gente não precisa aceitar Ellen White para batizar. Se não acreditar em Ellen White, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Segue o jogo. Bando de mentirosos, bando de mentirosos. E isso é o que eles são. Guarda bem essa foto aqui, essa imagem que você está vendo na sua tela. É isso que eles são. Todos eles. Rodrigo Silva, Leandro Quadros, todos eles, um por um, canalhas mentirosos. Ok? Vamos lá. Eu vou entrar no site do Centro White. Eu vou entrar no site de Ellen White, ok? Ellen White tem um site oficial, vou entrar no site dela. Eu vou convidar vou mostrar aqui na tua tela o site da falsa profetisa. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tô aqui no site dela, olha. Eu vou colocar aqui só para você ver que eu tô passando o mouse no site dela. Tá aqui, ó. Carregou na sua tela isso aqui. É o site da igreja. Centro White de Pesquisas, o Ellen White UNASP, tá aqui, ó, o logo, tudo certinho. E essa imagem macabra da visão do caminho, que essa imagem, essa pintura, representa uma visão de Ellen White, para você ter uma ideia de como isso é o site oficial dos caras. Muito bem, vou voltar aqui na questão de Ellen White. Crer em Ellen White e o Adventismo. Leiam na sua tela, tá aqui, ó. Crer na inspiração de Ellen White é uma prova de comprometimento com o Adventismo. Eu vou sublinhar aqui, vou deixar mais destacado para você ver. Olha isso. Não é necessário que as pessoas afirmem sua crença em Ellen White antes de serem batizadas. Em que momento? Antes de serem batizadas. Mas nosso entendimento geral tem sido de que nós não devemos batizar alguém que se oponha a aceitar seu ministério profético. Seria uma injustiça com o novo membro, que certamente se sentiria um peixe fora d'água, e também seria injusto para com a igreja, que passaria a ter um elemento de discórdia estabelecido em seu meio. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta no site deles. No site desses mentirosos, desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses mentirosos canalhas. Está aqui na frente deles, aqui, ó. No site deles, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está dizendo: não devemos batizar alguém que se oponha a aceitar seu ministério profético.
Ah, o Rodrigo Mocelin é mentiroso agora. O pastor João Flávio Martinez é mentiroso agora. Eu sou mentiroso. Nós estamos aqui na frente da porcaria do site oficial da Igreja Adventista. Tá aqui, ó, na sua cara para você ver. É muito para você, Adventista? É muito forte essa mensagem para você. É muito forte ver que a Igreja Adventista se opõe a batizar alguém que nega, ou que rejeita, ou que não aceita, ou que discorda dos ensinos de Ellen White e do suposto espírito da profecia manifestado na vida dessa falsa profetisa. Uma profetisa comandada e liderada e subordinada a demônios, a espírito de demônios. Entendeu aqui agora, nessa tela para você? Tá claro? Então, novamente, eu vou colocar aqui na tela para você, porque às vezes fica difícil para entender, fica complicado. Vou colocar aqui de novo a foto de todos os mentirosos para vocês. São todos eles aí, ó, um por um. Se você permite que a palavra dessas pessoas entre na sua casa e faça morada no ouvido da sua família, você será responsável pelo que está vindo por aí, porque o que vem por aí é chumbo grosso. Isso é heresia, isso é seita. Adventismo sétimo dia é seita. Vamos lá, mais uma vez, para não ficar dúvida, porque às vezes pode ser que tenha chegado agora no vídeo, então você está vendo aqui a bagunça acontecendo dentro desse contexto adventista, que é bagunça de A a Z. Olha isso aqui. Crer na inspiração de Ellen White. De novo, não devemos batizar. Aliás, eles são dúbios, falam pelos dois lados da boca. Porque não é necessário que as pessoas afirmem sua crença em Ellen White antes de serem batizados. Antes de serem batizados. Mas no momento do batismo tem que afirmar. Tem que dizer que acredita. Por quê? Não devemos batizar alguém que se oponha a aceitar seu ministério profético. Está no site. Aliás, eu vou colocar o link aqui para vocês. Está aqui, ó. É só você ir nesse link aqui agora e vai rápido, porque provavelmente eles vão derrubar. Eles vão tirar isso do ar, com certeza, porque isso é contra o que eles estão dizendo na internet. Então, o pastor Rodrigo Mocelin, além de mostrar o vídeo do mentiroso do Arilton de Oliveira, além disso, ele mostrou o vídeo na tela. Nós já temos dezenas de vídeos de pessoas jurando fidelidade profética à profecia de Ellen White, ao ministério profético de Ellen White, aqui nesse canal. No canal do pastor João Flávio Martinez, no canal de outros, do pastor Otávio, tem vários vídeos ali. Adventista sétimo dia, você está sendo feito de idiota. Quando é que você vai acordar? Ah, que guarda os mandamentos de Deus, mentem na sua cara. Mentem na sua cara. Mas tudo bem. Vou tirar aqui o banner, já deu para pegar o link, né? Qualquer coisa eu deixo o link aqui embaixo. Antes que eles... E fica o registro, porque se eles vierem aqui trocar esse texto nesse site, fica o registro aqui, ó, do site oficial. Eu estou no site deles. Se eu pudesse aqui até mostrava o código. O código do... Vou até mostrar o código aqui da página. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Para quem quiser, tá aqui o código, até o código da HTML, CSS, JavaScript, tá aqui, ó. Para quem quiser ver, só para ter certeza de que de fato isso aqui é o que eles estão defendendo, certo? Assunto encerrado. Assunto encerrado, ok? Muito bem. Vamos pro próximo. Depois eles reclamaram que o Mocelin chegou e falou o seguinte: não, porque a Igreja Adventista é uma seita, porque a Igreja Adventista é exclusivista, fala que é a única igreja correta, né? Não tem outra igreja certa no mundo. Que absurdo. Nós falamos que só os adventistas são a igreja correta, a igreja verdadeira, que não tem outras pessoas no mundo, no arraial das igrejas, etc, etc. Exclusivismo. Sectarismo. Esse é o adventismo. Exclusivismo, sectarismo, adventismo. Ok, vamos então para as autoridades, a questão da autoridade. Como é que nós devemos fazer a questão da autoridade? Acompanhe comigo na tela, rápido aqui. A Bíblia testa Ellen White. É não o contrário, a Ellen White testa a Bíblia. A Bíblia testa Ellen White. Agora, por que é impossível na igreja adventista, você adventista está me assistindo, porque é impossível a Bíblia testar Ellen White, está sobre Ellen White. Por quê? Por uma simples razão, está aqui a lista para você.
Ellen White é a profetisa de Deus, segundo a Igreja Adventista. Ellen White é a mensageira de Deus. Ellen White é quem corrige a igreja. Ellen White é quem consola a igreja. Ellen White é quem orienta a igreja. Ellen White é quem instrui a igreja. Ellen White possui autoridade profética. Ellen White possui poderes sobrenaturais, ou possuía. Ellen White viajava no passado e no futuro. Ellen White possuía autoridade visionária. Ela era guiada por uma entidade espiritual, o anjo acompanhante, aquele demônio que acompanhava ela. Ela possuía autoridade na área de saúde e ressuscitará antes da volta de Cristo. Ressuscitará antes da volta de Cristo. Como é que um ser humano com todos esses poderes pode sequer ser questionado? É por isso que você tem que jurar fidelidade, profissão de fé. Ellen White é por essa razão. É uma super heroína, tem superpoderes. E ficava controlando os corpos das pessoas dentro das reuniões com o poder da palavra dela. O espiritualismo, o espiritismo pesado dentro das reuniões privadas de Ellen White. Uma vergonha, um vexame que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não revela para os brasileiros. Então fica aqui para você mais uma prova. Por que Ellen White tem que ser colocada dentro do contexto do batismo? Porque você tem que descer as águas falando assim, eu creio em Ellen White, eu creio no ministério profético dessa bruxa espiritualista, falsa profetisa do século XIX. Mentirosos hereges, porque todos esses hereges prestam favor e continência, batem continência para Ellen White. São hereges. E você, evangélico que está me escutando, você vai cair na rede dos adventistas e você e sua família vão ser enganados por conta desses hereges. Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua salvação para você entregar de mão beijada por conta desses falsos profetas, desses falsos professores, falsos mestres que o apóstolo Paulo avisou, está escrito na Bíblia, avisou que viriam e está aí na sua cara para você. Os canalhas adventistas do sétimo dia, pastores que mentem na sua cara. Não, Rodrigo, você está pegando pesado. Estou pegando pesado? Tá bom. Muito bem. Vamos lá. A Igreja Adventista não é exclusivista. Nós consideramos todas as igrejas. Nós chamamos vocês de irmãos. Lembra que o Rodrigo Silva falou lá com o César Cavalcante? Não, nós somos irmãos. Eu considero você, César, meu irmão. Eu considero, mas você não me considera. Você não me considera irmão porque você acha que eu sou parte de uma seita, você acha que eu sou parte de uma igreja exclusivista e começou com o pires na mão, chorando as pitangas na frente da câmera. O Rodrigo não tem vergonha na cara, Rodrigo Silva. Não tem vergonha nessa sua cara. Um canalha herege. Vamos lá. Vamos falar então o que a profetisa disse da Igreja Adventista. O que é a Igreja Adventista para Ellen White? Vamos lá, mostro para vocês. Existe apenas uma igreja no mundo nesse momento, está na brecha reconstruindo as antigas ruínas. Quem é essa igreja, Rodrigo Silva? Quem é essa igreja, Leandro Quadros? Quem é essa igreja, Michelson Borges mentiroso? Quem é essa igreja, Cecílio? Quem é essa igreja, o Domini? Quem é essa igreja que a falsa profetisa está falando? Explica para mim. Explica para mim, mentiroso pastor adventista, quem é essa igreja de que ela está falando aqui? E qualquer homem que desvia a atenção do mundo e de outras igrejas para essa igreja, denunciando-a como Babilônia, está fazendo uma obra em harmonia com aquele que é o acusador dos irmãos. Então eu posso chamar todas as outras igrejas de Babilônia, mas a igreja adventista eu não posso chamar de Babilônia. Apenas uma igreja no mundo que nesse momento está na brecha, reconstruindo as antigas ruínas, reformando o cristianismo no mundo, a Igreja Adventista. Essa era a visão de Ellen White. Falta de vergonha na cara desses pastores mentirosos adventistas. Todos eles. Pastor lá do NASP, o tal do Flores lá, baita de um mentiroso, baita de um canalha também, mentiroso, herege. Próximo. Olha o que a profetisa falou. Tenham todos cuidado para não fazer clamor contra o único povo. Leia nesse texto, o único povo. Quem é o único povo? Que cumpre a descrição do povo remanescente. Quem são? Fala para mim, Ailton de Oliveira. Quem é esse povo aqui? Quem é esse povo, pastor mentiroso adventista? Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Como vocês são capazes de dizer que vocês guardam os mandamentos quando vocês mentem na cara das pessoas? Que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra. Quantas igrejas ela está falando?
Uma igreja na Terra. Quantas ele está falando? Uma igreja. Segunda a nenhuma outra. Precisa repetir aqui para você ou você consegue ler o português? Você consegue ler o português, claro? Meu irmão, se você está ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, você está errado. Ou seja, se a Igreja Adventista não é Babilônia, todas as outras que não são da Igreja Adventista são Babilônia. Ponto final. Próximo. Deus tem uma igreja. Não, Deus tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, Deus tem uma igreja, que é o seu povo escolhido. Ele está conduzindo não ramos dissidentes, não um aqui e outro ali, mas um povo. A galera lá de Minas Gerais, lá do Capitólio, do IAEG, lá do Daniel Silveira. Ô Daniel Silveira, isso aqui é Ellen White falando de você, viu? Isso aqui é Ellen White falando de vocês aí, do pessoal do Capitólio lá de Minas Gerais. Pessoal que vive lá no mato, tocando trombeta. Tá falando de vocês aqui agora. Próximo. Aqueles que tiverem oportunidades de ouvir e receber a verdade e que se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia e ainda possuem tão pouca vitalidade e consagração a Deus quanto as igrejas nominais, receberão as pragas de Deus, tão certamente quanto as igrejas que se opõem à lei de Deus. Então, na visão de Ellen White, todo mundo que era diferente da Igreja Adventista, que fazia diferente da Igreja Adventista, que cria diferente da Igreja Adventista, vai acontecer o que com eles? Vão receber as pragas de Deus. E pior, se você estiver dentro da Igreja Adventista e não estiver tão forte, consagrado, potente como ela vivia, as pragas vão cair na sua cabeça também. Receberão as pragas de Deus. Com ela compara as outras igrejas. Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus no caso não tinha ainda, Metodista, Católica. É disso que ela está falando aqui. São mentirosos, eles mentem na sua cara. Mais um, Deus tem um povo distinto. Quantos povos distintos ele tem? 2, 3, 4, 5, 6. Não, Deus tem um povo distinto. Quem é? Uma igreja na terra, segunda nenhuma, mas superior a todas. E suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Aos adventistas, eles vingam a lei de Deus. Todos os honestos, leia, deixarão as igrejas caídas e tomarão posição com o remanescente. Quem é o povo remanescente? Quem é a igreja remanescente? Quem é? Você só pode estar de brincadeira. Vocês só podem estar de brincadeira. E eu acho que isso é desespero. Porque uma igreja que perde 46% dos seus membros, e glória a Deus por isso, perde 46% dos membros, em média. Só pode estar as ruínas. E o brasileiro acha que, não, a gente batiza, nós estamos batizando números, 46% dos que se batizam na igreja adventista saem dentro de um período de 2 anos. Esse é o adventismo. Por isso que eles estão desesperados para batizar, porque ele mantém você dentro do ciclo do dízimo e da oferta. Se eu tenho um cara que vai ficar dentro da minha igreja dando 10% do salário dele, mais oferta, mais tempo, mais suor, mais dedicação por 2 anos, se ele sair em 2 anos, dá tempo de pegar outro e substituir. Pegar outro. Pega outro que a gente conseguiu enganar. Todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição com o remanescente. Tá claro isso para você? Não são exclusivistas. A igreja adventista, de forma nenhuma. Onde foi que você viu que são exclusivistas? Não é possível. Como assim? Não é hereges. Cadê os hereges? Cadê o time dos hereges? Tá aqui, ó, na sua cara. E você abre as portas da sua mente, abre a porta do seu coração, abre as portas da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, para esse bando, para essa quadrilha de hereges. A quadrilha de hereges que matam e destroem o evangelho de Jesus Cristo através da influência dos escritos de uma falsa profetisa. Próximo. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E que antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados para fora dessas igrejas. Ah, Rodrigo Silva, por que você... Ah, César Cavalcante, por que você não me chama de irmão? Rodrigo Silva chorando as pitangas. Vergonha, que vergonha. Que vergonha.
na frente das câmeras, chorando as pitangas, parecendo um bebezinho chorão, Rodrigo Silva. Um bebezinho chorão. Um cara que não tem a coluna ereta de falar a verdade sobre a palavra de Deus, ali na frente das câmeras. Já chamei o Rodrigo Silva 3, 4, 5 vezes para ele vir aqui debater comigo o que é Adventismo no sétimo dia, na frente das câmeras, mas ele é um covarde. Covarde. Tá aqui, ó, na sua frente, Rodrigo Silva. Porque o César Cavalcante nos chama de irmão. Vi que Deus tem filhos honestos dentro das adventistas nominais. O Arilton de Oliveira disse isso. Eles vão sair das igrejas e vão se unir ao remanescente. A igreja adventista do sétimo dia. Quantos vídeos mais? Eu preciso colocar aqui no canal. Quantos vídeos estão sendo distribuídos pela internet inteira, revelando a verdade sobre o adventismo do sétimo dia? E você caindo igual um pato dentro dessa igreja. Essa seita. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados para fora dessas igrejas. Todos os que forem honestos deixarão as igrejas caídas e se unirão ao remanescente. Está aqui na sua cara. Só lê. O plano e o objetivo da igreja adventista não é converter pessoas que não acreditam em Cristo, é converter pessoas de outras igrejas a se transformarem em adventistas. Ser cristão e aceitar Jesus Cristo não é suficiente para a igreja adventista. Você precisa ser remanescente dentro da visão maluca deles. Isso é o que é o evangelho de demônios. Para você acreditar em decreto dominical, para você acreditar em juízo investigativo, onde os ETs, estão analisando o que você fez de errado e o que fez de certo, junto com Jesus e os anjos, onde os aliens estão monitorando o que Jesus está fazendo para saber se ele está sendo justo, se Deus está sendo justo. Só pode estar de brincadeira com a minha cara. E vocês são enganados por eles aqui, ó. Por eles. Pelos mentirosos do sétimo dia. Hereges. É isso que eles são. Mais uma. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que estão tentando andar na luz, compõem a Babilônia. Eles, no caso, os adventistas. As igrejas denominacionais caídas são a Babilônia. Leia na frente da sua tela. Você sabe ler português? Você consegue ler português, ô herege pastor? Consegue? Você sabe ler português? Você foi alfabetizado? Então leia. As igrejas denominacionais caídas são a Babilônia. O que falta para você, herege pastor adventista, para você pegar os textos de Ellen White e colocar nos seus canais? Coloque os textos dela no canal de vocês, esses textos. E falam, sim, nós não aceitamos outras igrejas. Sim, nós não vamos convidar o pastor César Cavalcante para pregar na nossa igreja, porque ele é Babilônia. Nós não vamos nos unir às pessoas de outras igrejas, porque são Babilônia. Nós não somos evangélicos, nós somos adventistas. Essa é a mensagem da igreja adventista, e você ainda não acordou para isso. Uma seita, a pior seita do Brasil é a igreja adventista do sétimo dia. Porque quer saber de uma coisa? Os testemunhos de Jeová, eles não gostam nem de ser chamados de evangélicos. Nem de evangélicos eles gostam de ser chamados. Os mormons chegam e falam o seguinte, olha, nós acreditamos nos mundos, nós acreditamos nos deuses, você pode se transformar num deus, você vai ter seu planeta, você vai ter tantas virgens, você vai ter vários níveis do céu, hoje nós fazemos o batismo dos mortos, você usa uma cueca lá, uma calçola embaixo, sagrada embaixo das calças, você tem que usar por tantos dias, você tem que usar um roupão, você não pode comer tal coisa. Os mormons não têm vergonha de dizer que eles têm um profeta, que é a autoridade deles, que chegou às placas de ouro, o anjo Moroni. Eles não têm vergonha de apresentar o que eles creem. A igreja adventista quer se camuflar nas igrejas evangélicas como sendo uma igreja evangélica. É uma seita. E se você não acordar para esse fato, para essa realidade dentro da questão do adventismo no Brasil, você vai ser engolido por essa seita. Testemunhas de Jeová não têm vergonha do que eles creem, mormons não têm vergonha do que eles creem, mas a igreja adventista quer se camuflar como evangélica. E é por isso que eles escondem a verdade do que a profetisa disse. Fica aqui para você. Leia, português claro para você. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia.
Babilônia tem fomentado doutrinas venenosas, o vinho do erro. A igreja adventista não tem doutrinas erradas. Não tem uma falsa profetisa, um juízo investigativo, um decreto dominical, a ressurreição especial de Ellen White antes da volta de Jesus, antes da ressurreição, da primeira ressurreição, diga-se de passagem, os 144 mil perfeitos. Não. A igreja adventista não tem nenhum tipo de doutrina estranha. Não, imagina. Eles chamam de doutrinas distintivas. Pouca vergonha. Cospem na Bíblia. Vi que assim como os judeus crucificaram Jesus, as igrejas nominais tinham crucificado essas mensagens e, portanto, não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo. Agora, presta atenção no que ela vai falar. E não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Você que não pertence à igreja adventista, Cristo Jesus não está intercedendo por sua vida, não está intercedendo pela sua igreja, não está intercedendo pela sua família. Jesus Cristo não está intercedendo por você. Isso saiu da boca de Ellen White. Agora outra pessoa veio me falar esses dias, não, Ellen White não acreditava nessa história de não ter salvação, de porta fechada, não existia nada disso. Aqui é mais uma evidência. É mais uma evidência da mentira, da sujeira, do esgoto do evangelho adventista, do esgoto da teologia adventista, desses hereges pastores mentirosos. Não tem conhecimento do caminho para o Santíssimo, as igrejas batistas, a Assembleia de Deus, presbiteriana, católica, igreja metodista, qualquer que seja. Não importa, pode nomear qualquer uma. Cristo não está intercedendo. Se você está dentro dessas igrejas, Cristo não intercede por você. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. E sabe quem defende isso? Todos esses mentirosos do sétimo dia, hereges. Então, quando é que vai acontecer que você vai acordar para o fato de que Ellen White domina e controla a igreja adventista do sétimo dia com sua teologia, suas visões, sua interpretação, sua chave hermenêutica? Toma vergonha na sua cara de uma vez por todas. Quer dizer que Jesus não intercede mais por ninguém. Não é adventista, então Jesus não intercede mais. Então é de brincadeira com a minha cara. O adventista vai lá e engole isso numa boa. Ainda vem falar que são o povo da Bíblia. A falta de vergonha. Portanto, para fechar, mais uma vez, a prova está aqui. Não devemos batizar se não crê em Ellen White. Todos os textos que eu mostrei falam sobre exclusivismo extremo. Exclusivismo extremista. Aliás, como que você não vai chamar de seita uma igreja que fecha os muros da graça de Cristo para as outras igrejas? Para pensar nesse absurdo. Portanto, todas as vezes que eles vierem com mimimi na internet, olha, o Cecílio com a mão na cara. Isso é de brincadeira. Leandro Quadros, um mentiroso de marca maior. Um mentiroso, Leandro Quadros. O Leandro Quadros que defende a maçonaria e não defende um pastor batista que vai atacar o Mocelin, mas defende um maçom. Você vai entender um negócio desse? Como é que você vai entender um negócio desse? Bando de mentirosos. Canalhas mentirosos que cospem no evangelho. Eu poderia estar xingando de coisa pior aqui, porque a Bíblia autoriza você a fazer isso. Evangelho de demônios. A Bíblia descreve esses caras de forma clara. Eu estou sendo bem ameno aqui ainda. Então, quando é que você vai acordar para as mentiras que esses caras falam? Portanto, o pastor Rodrigo Mocelin, ele mostrou o vídeo na cara dele, na cara deles. Eles entraram em pânico. Bando de mentirosos, isso é o que vocês são. Isso é o que vocês são. Então chega a hora de você acordar. É para isso que você vai se dedicar? É nisso aqui que você vai se basear? Adventista. Ai, mas eu gosto da música. Ai, eu gosto do coral. Ai, eu gosto do desbravador. Toma vergonha. É clube agora? É clube de fim de semana, igreja adventista? Vai se basear na palavra? Vai se basear na fé? E é isso. Bom dia para vocês. Feliz sábado.